Esse é o vídeo de suporte 1 de 2, referente ao capítulo 7, reações de formação da ligação carbono-carbono, síntese utilizando compostos beta de carbonílicos, da disciplina de GQI 179, Introdução à Síntese Orgânica, da Universidade Federal de Lavras. Antes da gente entrar a fundo no capítulo 7, a gente vai ter que revisar um detalhe que vocês aprenderam em Química Orgânica 2, que é a descarboxilação de ácidos carboxílicos. É um detalhe que vocês precisam saber antes da gente aprofundar então em todas as reações que nós vamos aprofundar tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8. Olha esse exemplo aqui. Esse composto aqui, chamado de ácido acetoacético, é uma substância líquida, meio viscosa, só que ela precisa ser preparada em laboratório e precisa ser utilizada imediatamente. Isso acontece porque o ácido acetoacético puro, ele se decompõe muito facilmente, liberando gás carbônico e formando acetona. Esse processo que ele sofre é um processo chamado descarboxilação. Então, essa substância, apesar dela poder ser sintetizada, ela tem que ser utilizada muito rápido, justamente porque ela se decompõe. Só para vocês terem uma ideia, se você manter esse líquido aqui a 37 graus, o tempo de meia-vida dele é de aproximadamente 140 minutos. Isso quer dizer que essa substância não dura muito tempo para ser utilizada. Manter isso daqui simplesmente exposto ao ambiente faz essa molécula se degradar. Mas se degradar em quê? Para dar origem a que produtos? Então olha aqui, pessoal, vamos ler essa frase de novo. Ácidos carboxílicos contendo carbonila na posição beta podem sofrer descarboxilação. Então olha aqui de novo a estrutura do ácido acetoacético. Um ácido carboxílico, carbono 1, 2, 3. Nessa posição eu tenho uma carbonila de cetona. Dá uma olhada. Se eu disser que essa carbonila aqui é o meu padrão, em relação a essa carbonila, esse é o carbono alfa. Esse é o carbono beta. Então, no carbono beta, em relação a essa primeira carbonila, eu tenho uma carbonila de cetona. Toda molécula que tem esse padrão, então uma carbonila no carbono beta de um ácido carboxílico, o que acontece é que essa molécula sofre descarboxilação, liberando a molécula de gás carbônico, de CO2, dando origem a esse composto aqui, nesse caso, a molécula de cetona. Dá uma olhada, esse carbono 2 se desconectou do carbono 1. O carbono 1, ó, esse carbono aqui, que deu origem à molécula de gás carbônico, que se desprende do sistema e vai embora na forma de gás. E isso daqui fica para trás, uma molécula de acetona, com esses 3 carbonos que nós estamos vendo. O carbono 2, o carbono 3 e o carbono 4. Agora, qual que é o mecanismo que explica isso daqui? Por que essa formação de gás carbônico quando eu tenho um ácido carboxílico e na posição beta eu tenho uma carbonila de cetona? O que explica isso? Bom, então duas são as maneiras de promover essa degradação que vocês viram aqui. Ou você pode aquecer o frasco reacional e induzir isso aqui a acontecer mais rápido, mas lembrando que mesmo a temperatura ambiente isso vai acabar acontecendo, ou você pode promover isso, acelerar isso com o uso de base. Então, vamos primeiro analisar a descarboxilação de ácidos carboxílicos utilizando meio básico. Então, qualquer molécula, não importa a cadeia carbônica que está aqui, se é um grupo metil, se é um grupo etil, se é um anel aromático, se eu tiver um ácido carboxílico, carbono alfa, carbono beta for uma carbonila, isso quer dizer que isso daqui pode ir embora na forma de gás carbônico. Então, meio básico, o que ele faz, pessoal, ó, nós já sabemos que se eu adicionar uma solução de soda cáustica num composto que tem uma função orgânica ácido carboxílico, a base usa um dos seus pares de elétrons livres para se conectar ao hidrogênio para formar uma molécula de água, ao mesmo tempo que essa ligação oxigênio-hidrogênio se rompe, o par de elétrons da ligação vai na direção do átomo de oxigênio, dando para ele uma carga negativa. Só que agora, essa carga negativa é estabilizada por ressonância. Esse par de elétrons pode vir para cá, formar uma dupla, essa ligação π se rompe e vai na direção do oxigênio, dando para o oxigênio aqui da carbonila uma carga negativa. Então, é por isso que isso daqui vale a pena. Eu tiro a carga de um átomo onde essa carga está localizada e aqui a carga está deslocalizada por ressonância. Está mais fácil de ser sustentada. Numa segunda etapa, o que vai acontecer é que essa ligação carbono-carbono vai se romper. Se isso daqui tem que ir embora na forma de uma molécula de gás carbônico, então isso implica que uma ligação carbono-carbono vai se desfazer.
Agora é estranho eu falar nisso porque eu passei o curso inteiro dizendo que uma ligação carbono-carbono é uma ligação forte. São ligações que se formam com mais facilidade. Por que uma ligação carbono-carbono iria se romper nesse caso? Vamos olhar aqui com mais cuidado. Como que isso daqui vai embora então? O que acontece é o seguinte, pessoal. Ó, esse par de elétrons, um dos pares de elétrons livres do ânion carboxilato, forma uma dupla com o carbono da carbonila, ao mesmo tempo que essa ligação carbono-carbono se rompe. O par de elétrons vai na direção desse carbono alfa para formar esse ânion e uma molécula de gás carbônico neutro. Ó. Essa ligação dupla é formada ao mesmo tempo que essa ligação desse carbono com esse se rompe, e o par de elétrons que estava ligando esse carbono a esse vai na direção desse carbono alfa para formar um ânion enolato. Essa ligação então se rompe porque o que fica para trás vale a pena. O ânion enolato é estável por ressonância. Ó. Esse par de elétrons aqui pode formar uma dupla carbono-carbono, rompendo essa ligação π, o par de elétrons da ligação π vai na direção do oxigênio e forma um oxigênio com carga negativa. Do mesmo jeito, isso pode voltar à ressonância, pode jogar de novo a carga negativa para o carbono, e você sabe desenhar isso aí no seu caderno sem problema nenhum. Você já viu muitas vezes a estabilização do ânion enolato. E isso daqui, ó, uma molécula neutra, estável, que vai embora na forma de gás. Significa um aumento de entropia. A físico-química também ajuda a explicar por que isso é um processo favorável. A gente vai ter aumento de entropia sem formar intermediários que tenham um nível de energia muito alto. Pelo contrário, isso daqui é extremamente estável e isso daqui tem uma estabilidade suficientemente grande para ser formado. Nós já sabemos disso. O ânion enolato ele consegue se estabilizar por ressonância. Numa última etapa, essa base que ficou para trás, o ânion enolato, pode capturar um hidrogênio de qualquer ácido de Lewis ou de qualquer ácido de Bronze de Laurel que esteja presente no meio reacional. O que pode acontecer? A própria molécula de água que foi formada na primeira etapa pode fornecer um hidrogênio para colocar um hidrogênio aqui nesse carbono e a reação terminar. Então, ó, se esse carbono alfa usa um par de elétrons para capturar um hidrogênio, por exemplo, da água, forma-se aqui uma ligação carbono-hidrogênio que não precisa ser representada, ao mesmo tempo que eu restauro o meio básico, formando novamente o íon OH-. Então está explicado como que um composto carbonílico, um composto beta-carbonílico, contendo aqui nessa posição um ácido carboxílico, pode então se degradar para dar origem a uma molécula de gás carbônico e uma molécula que agora só tem uma carbonila, nesse caso aqui uma carbonila de cetona, se aqui for uma cadeia carbônica. Do mesmo jeito, eu expliquei para vocês que essa descarboxilação pode ser também espontânea, ela pode ocorrer mesmo que você não adicione ácido, mesmo que você não adicione base. Se você simplesmente deixar um composto que tenha um ácido carboxílico e na posição beta uma carbonila, com o tempo isso daqui vai acabar se degradando para dar origem ao gás carbônico. Então parte vocês já viram por quê? Porque pode ficar para trás um ânion enolato e também formar uma molécula de gás carbônico neutra, entropicamente vale a pena. Agora, com o tempo, vamos ver qual que é o mecanismo que acaba acontecendo. Essa não é a única conformação que essa molécula pode adotar. Ela pode também adotar essa conformação aqui. Ó. Se essa ligação carbono-carbono girar, o grupo OH pode vir aqui para cima e a carbonila pode vir aqui para baixo. Ó. Isso aqui foi um giro em torno dessa ligação carbono-carbono. Agora, quando essa ligação gira, olha o que acontece. O hidrogênio do ácido carboxílico fica de frente para essa carbonila que tem pares de elétrons livres, carga negativa e carga positiva. O que pode acontecer aqui, pessoal, é uma reorganização dessa estrutura que pode expulsar a molécula de gás carbônico sem passar por um intermediário que tem carga, seja ela carga negativa ou carga positiva. Olha o que pode acontecer. Se esse par de elétrons com carga negativa atrair esse hidrogênio que tem carga positiva, ó, ele pode capturar esse hidrogênio, esse par de elétrons dessa ligação já pode formar uma dupla, ao mesmo tempo que essa ligação se rompe para formar uma dupla carbono-carbono aqui, essa ligação π se rompe e vai na direção do oxigênio. Espera, foi muita informação junto, então vamos representar isso. O que pode acontecer aqui, pessoal, é o seguinte, ó, uma reorganização do sistema, um monte de setas, mas vamos entender
O que cada uma dessas setas quer dizer? Esse par de elétrons, então, captura o hidrogênio para formar uma ligação oxigênio-hidrogênio. Está aqui a ligação. Esse par de elétrons da ligação hidrogênio-oxigênio vai na direção dessa ligação simples oxigênio-carbono e forma uma dupla oxigênio-carbono. Aquela ligação que unia o oxigênio com o hidrogênio vem para cá e forma uma dupla. Quando essa ligação dupla se forma, essa ligação se rompe e o par de elétrons dessa ligação já vem entre esses dois carbonos para formar uma dupla ligação. Quando essa dupla ligação aqui se rompe, a ligação π oxigênio-carbono se quebra e vai na direção do oxigênio para deixar esse oxigênio neutro, formando então um enol, um intermediário que não tem carga negativa e nem tem carga positiva. Então, lentamente, isso vai sendo formado e a gente vai vendo o composto perdendo moléculas de gás carbônico. Lentamente, moléculas de gás carbônico vão sendo expulsas do sistema, deixando para trás um enol, que você já sabe que um enol está em equilíbrio com a sua forma ceto. O que acaba acontecendo é que esse enol, se não tiver um motivo muito bom para justificar ele se manter nesse formato, o que acaba acontecendo é que esse enol se reorganiza para a forma carbonílica. Como? Eu não posso esquecer que aqui no oxigênio do enol tem pares de elétrons livres. E eles estão em ressonância com essa ligação dupla. Então esse par de elétrons pode formar uma dupla, ao mesmo tempo que essa dupla se rompe e o par de elétrons da dupla vem para esse carbono da ponta, para o carbono alfa. Daqui ele pode capturar um hidrogênio. Então vamos representar esse processo direto. O par de elétrons oxigênio forma a dupla carbono-oxigênio. A dupla carbono-carbono se rompe e vai para o carbono da ponta, para o carbono alfa. Daqui esse par de elétrons já pode capturar um hidrogênio, formando a ligação carbono-hidrogênio de um ácido qualquer que esteja presente no meio reacional, por exemplo, uma outra molécula de ácido carboxílico. Numa última etapa, o que acontece é que, quando essa ressonância ocorreu e formou a dupla, o hidrogênio ainda estava aqui conectado. Se a base conjugada formada quando esse ácido perdeu o hidrogênio capturar esse hidrogênio desse composto que está agora com carga positiva, eu formo o composto carbonílico neutro e volto a recuperar o ácido que inicialmente forneceu o hidrogênio para mudar essa estrutura que estava na forma enólica para a forma cetônica. Então esse é o mecanismo com meio neutro, ou o mecanismo quando você tem aí simplesmente deixar o composto ácido carboxílico com uma carbonila no carbono beta, simplesmente deixar ele ao longo do tempo, ele vai se degradando para dar origem a gás carbônico e o composto que agora vai ter só uma carbonila. Então agora que a gente já revisou tudo isso, vamos começar a falar de síntese utilizando compostos beta-dicarbonílicos. Não dá para comprar, não dá para a gente encomendar de nenhuma empresa química um composto onde você tem uma carbonila de cetona aqui nessa posição e aqui uma carbonila de ácido carboxílico. Mas dá para comprar o éster. Olha esse composto aqui. Esse é o acetoacetato de etila. Ele é comercializado em esses frascos de 1 litro. Quando eu entrei aqui no ano passado, no site da Sigma Aldrich, dá para ver aqui que se você quiser comprar 1 litro, 1 quilo desse composto, ele custa R$ 447. Isso daqui é um reagente extremamente versátil para síntese orgânica. Você vai ver agora que todo laboratório de síntese tem acetoacetato de etila disponível porque ele dá origem a um monte de outras substâncias. Ele é o material de partida para você utilizar isso na síntese de diversos tipos de compostos que podem ser utilizados como fármacos, que talvez sejam utilizados como inseticidas, cosméticos e assim por diante. Você pode representar ele assim, aqui a carbonila do éster, um grupo CH2 e CH3, isso é um grupo etil. Então você pode simplesmente resumir isso daqui e colocar um grupo indicando que isso daqui é um grupo etil. A carbonila de éster, carbono alfa, no carbono beta eu tenho uma carbonila de cetona. Então vamos começar a entender quais reações são possíveis de ser feito com acetoacetato de etila e também com os derivados. Toda a química que a gente vai estudar para esse composto aqui vale se aqui tiver outra coisa conectada. Se for um grupo etil, se for um anel aromático, se for um grupo isopropil, não interessa a cadeia carbônica que está aqui, nesse carbono da ponta. Toda a química vai valer exatamente igual. A gente vai conversando sobre isso devagar conforme o assunto for avançando.
Então vamos lá, primeiro tipo de reação que é possível de se fazer com acetoacetato de etila e derivados de acetato de etila, alquilação. Quando você pega no laboratório acetoacetato de etila, numa primeira etapa mistura ele com etóxido de sódio em etanol, acontece alguma reação química, que a gente vai discutir com mais calma, e no segundo momento, se você adicionar um haleto orgânico, seguido de uma terceira etapa onde envolve a adição de base em meio aquoso e um aquecimento, olha o que acaba acontecendo. Você forma uma cetona com uma cadeia carbônica aqui, ó, conectada nesse carbono. Essa cadeia carbônica que você está vendo aqui, ó, veio do haleto orgânico. Qualquer que seja a cadeia carbônica que está aqui, termina conectado nesse carbono. Se você olhar bem para essa estrutura, ó, essa parte aqui, ó, é exatamente essa parte que você está vendo aqui. Então isso indica que esse carbono aqui é esse carbono aqui. Por alguma razão ele se acoplou à cadeia carbônica que veio do haleto de alquila que você utilizou nessa síntese. Olha um exemplo específico dessa reação que funciona muito bem em laboratório de síntese orgânica. Se você pegar aquele líquido acetoacetato de etila, numa primeira etapa misturar com uma solução alcoólica de etóxido de sódio, adicionar numa segunda etapa brometo de propila, ó, que é esse composto aqui, um líquido também incolor, meio oleoso, seguido de uma terceira etapa onde você vai adicionar uma solução de soda cáustica e aquecer, olha o que acaba acontecendo. Esse carbono aqui é esse carbono aqui. Ele termina acoplado a esse carbono 1 dessa cadeia carbônica de 4 carbonos. Essa é a nova ligação carbono-carbono que essa síntese é capaz de promover. Olha o que eu fiz, pessoal. Eu consegui aumentar a cadeia carbônica através da conexão de um átomo de carbono a outro átomo de carbono. Agora, como essa reação ocorre no laboratório? Quais são os detalhes experimentais dessa reação? Como que eu faço para terminar com essa substância? Olha um detalhe também, pessoal. Estão vendo que esse grupo aqui, no final, ele desaparece daqui por algum motivo, ó. Estão vendo? Eu termino com aumento de cadeia carbônica, mas sem esse grupo S que você estava vendo aqui inicialmente. Nós vamos ter que discutir isso também. Então, em termos de aspectos práticos, como essa reação é feita no laboratório? Primeiro, você prepara a solução de etóxido de sódio. Isso pode ser feito misturando álcool com raspas de sódio metálico sob resfriamento, já que essa é uma reação que pode oferecer um certo risco aí de incêndio, por exemplo. Ou você compra também essa substância pronta, não tem problema, você pode comprar, o etóxido de sódio é disponível comercialmente. Numa segunda etapa, agora você vai adicionar aqui dentro do frasco de reação acetoacetato de etila, ou num outro frasco, em proporções que a gente vai discutir daí a pouco por quê. Depois, numa terceira etapa, você vai e adiciona, numa próxima etapa, perdão, você vai e adiciona o brometo de butila. Esse que vocês estão vendo aqui, ó, é esse líquido incolor aqui. Numa última etapa, depois que você terminou essa segunda etapa, agora você vai submeter essa mistura reacional a uma solução de soda cáustica em água e vai aquecer. No final, quando a reação terminar, você vai descobrir que você está com esse composto aqui no frasco reacional. Agora, qual que é o mecanismo dessa reação? O que está acontecendo que justifica a formação dessa ligação carbono-carbono e o desaparecimento dessa função éster que vem no acetoacetato de etila? Na primeira etapa, você vai misturar então o acetoacetato de etila com uma solução de etóxido de sódio em álcool. Isso é uma base muito forte. E olha o que eu tenho aqui no carbono alfa: hidrogênios. Eu tenho 2 hidrogênios, eu vou representar apenas um. O que vai acontecer na primeira etapa é que esse etóxido vai remover esse hidrogênio que está no carbono alfa entre essas duas carbonilas para formar esse ânion de beta-cetoéster que vocês estão vendo aqui. Ao mesmo tempo que se produz uma molécula de etanol neutra. Eu tiro a carga que estava localizada em cima de um átomo de oxigênio, do íon etóxido, e agora essa carga vem para um carbono alfa, onde ela pode se estabilizar por ressonância tanto no carbono da carbonila de éster, quanto no carbono da carbonila de cetona. Então vale muito a pena transferir a carga daqui para esse carbono, formando então esse ânion derivado de beta-cetoéster que se estabiliza por ressonância. Então, numa segunda etapa, agora você vai adicionar o brometo de butila. Essa é a estrutura do brometo de butila. Vamos analisar ele com calma.
Esse carbono aqui é um carbono positivo porque está conectado a um átomo de bromo, que é mais eletronegativo do que o carbono. Então essa ligação está polarizada na direção do bromo. Existe aqui um foco de carga positiva, existe aqui um foco de carga negativa. Isso quer dizer que então no Erlenmeyer esses dois vão acabar se aproximando por atração eletrostática. Quando eles chegarem suficientemente próximos, o que vai acontecer é que esse carbono vai usar esse par de elétrons para se conectar ao carbono 1, ao mesmo tempo que o átomo de bromo se desconecta levando o par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono 1. Isso é uma substituição nucleofílica SN2. Eu tiro a carga desse carbono e mando para o átomo de bromo, um átomo grande, polarizável, que acomoda muito melhor essa carga negativa do que esse sistema aqui. Mesmo que a carga esteja deslocalizada entre 3 átomos, são 3 átomos do segundo período. São 3 átomos do segundo período, 3 átomos pequenos, não polarizáveis. Isso quer dizer que aqui eu transfiro para um átomo muito maior e mais eficiente para acomodar essa carga negativa. Então vale a pena esse acoplamento que vocês estão vendo aqui. Vale lembrar aqui também, pessoal, que essa reação funciona muito melhor com aletos de alquila primário e no máximo secundário. Como é uma SN2, eu preciso que não exista impedimento estérico aqui nessa região. Quando você tenta fazer essa síntese com aletos de alquila terciário, acaba acontecendo produtos de eliminação, não produtos de substituição. Então esse detalhe é importante na hora de fazer essa síntese no laboratório, senão ela acaba não dando certo. Então terminou essa etapa, olha o que você termina, com uma ligação carbono-carbono aqui, exatamente entre o carbono das carbonilas e o carbono que estava ligado ao aleto orgânico, ao átomo de halogênio. Numa próxima etapa, se vocês lembrarem bem, que eu mostrei no slide anterior, você coloca agora isso daí em contato com uma solução de soda cáustica. Soda cáustica, NaOH, promove hidrólise básica desse grupo éster. A hidrólise vai produzir o ácido carboxílico e eu vou liberar isso daqui na forma de etanol. Resultado, olha o que acaba acontecendo. Eu produzo o ácido carboxílico correspondente a esse éster que você está vendo aqui. Eu não poderia já ter vindo com ácido carboxílico aqui desde o começo? Não, lembra o que eu falei? Se você utilizasse aqui um ácido carboxílico, não ia nem dar tempo de fazer essa síntese. Essa molécula iria sofrer descarboxilação, ela não iria ficar nesse formato. Nós já vimos aí no começo da aula por que isso não é possível. E ainda tem um outro detalhe, se você começasse com ácido carboxílico aqui, a base não iria remover o hidrogênio do carbono entre as duas carbonilas. A base iria remover o hidrogênio do ácido carboxílico. O hidrogênio do ácido carboxílico é muito mais ácido do que o hidrogênio alfa-carbonílico. Então eu tenho duas grandes razões para não utilizar aqui no começo um composto onde eu tenho um ácido carboxílico e depois o carbono beta. A síntese simplesmente não iria funcionar. Então no último momento eu produzo esse composto aqui. Esse composto, se você mantiver o meio básico, a base vai catalisar a descarboxilação. Eu vou tirar isso daqui na forma de gás carbônico mais fácil. Mesmo que você diminua o pH do meio, deixe o meio não básico, com o tempo isso daqui acaba indo embora. Nós já até discutimos isso. Ou se você aquecer, ou se você tiver com pressa e quiser acelerar isso, você pode simplesmente aquecer o frasco de reação. O que vai acontecer é aquilo que nós já discutimos. Se não for promovida por base, vai ser espontaneamente pela formação de um enol. O que acaba acontecendo é que o par de elétrons da carbonila remove o hidrogênio do ácido para formar essa ligação, ao mesmo tempo que esse par de elétrons forma uma dupla carbono-oxigênio, expulsando a molécula de CO2. Essa ligação carbono-carbono se rompe para formar uma dupla carbono-carbono, ao mesmo tempo que a ligação π carbono-oxigênio vai na direção do oxigênio, formando um enol neutro. Esse enol acaba se reorganizando, vocês já viram aí o mecanismo, para formar então o composto carbonílico, a forma ceto. E aí está pronto a sua monocetona. Você consegue colocar cadeias carbônicas aqui nesse carbono que está entre as duas carbonilas. Não interessa a cadeia carbônica, qualquer que seja o tamanho dessa cadeia carbônica, ela termina acoplada então ao carbono que você está vendo aqui, o carbono alfa-carbonílico. Um detalhe dessa síntese é que ela produz produtos minoritários. Por exemplo, essa mesma síntese que nós acabamos de discutir, acetoacetato de etila, em meio
contendo etóxido de sódio em etanol e brometo de butila, acaba aparecendo esses dois subprodutos numa quantidade muito baixa, tão baixa que você nem precisa se preocupar tanto nesse caso. Olha aqui, está vendo a cadeia carbônica acoplada ao oxigênio da carbonila do éster, ao mesmo tempo que uma dupla está aqui nessa posição, e aqui o oxigênio da carbonila de cetona está acoplado à cadeia carbônica que veio do brometo de butila, e uma dupla ligação também nessa posição. Como que aparecem esses subprodutos e por que eu não devo me preocupar tanto com o aparecimento deles, nesse caso? Então, na primeira etapa, a gente forma o ânion enolato de beta-cetoéster. Nós vimos lá qual que é o mecanismo que produz isso. Eu não posso esquecer que existem contribuintes de ressonância nesse caso, pessoal. Ó, esse par de elétrons aqui pode formar uma dupla carbono-carbono, ao mesmo tempo que a ligação dupla carbono-oxigênio se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio, formando esse contribuinte de ressonância. Aliás, esse é um bom contribuinte de ressonância. Na maior parte do tempo, a estrutura está, de fato, assim. Só que aí o par de elétrons volta, o par de elétrons dessa dupla vai na direção desse carbono e a carga volta para o carbono alfa. Igual eu estou vendo aqui nessa estrutura que está à nossa esquerda. E nós vimos que daqui o par de elétrons ataca o carbono 1 do brometo de butila. Mas e se a reação passar por um caminho onde esse contribuinte de ressonância, onde a carga negativa está aqui, ataca o carbono 1? Se esse contribuinte de ressonância ataca o carbono 1, olha o resultado. A ligação oxigênio-carbono 1 é formada, ao mesmo tempo que essa dupla do contribuinte de ressonância acaba presa nessa posição. Só que nós já discutimos sobre isso. Embora exista essa possibilidade, lembra que isso daqui é um nucleófilo pior do que isso daqui. Para promover um ataque nucleofílico, o átomo tem que permitir que o par de elétrons se afaste para formar a ligação. Ó. O oxigênio tem que permitir que esse par de elétrons se afaste e vá na direção do carbono 1 para formar essa ligação. Quanto mais eletronegativo é o átomo, mais ele dificulta a saída desse par de elétrons para formar a ligação. É por isso que o ataque nucleofílico ocorre, na maior parte das vezes, aqui pelo carbono, porque o carbono é um átomo que tem uma nucleofilia maior. Ele não impede que esse par de elétrons saia para formar uma nova ligação com outro átomo que esteja sustentando uma carga parcial positiva. Então, como esse daqui é mais nucleofílico do que esse daqui, eu acabo tendo muito pouco desse produto. O produto que vocês estão vendo aqui, ó, é quando a ressonância coloca a carga negativa no átomo de oxigênio da direita e acaba formando esse produto final aqui, que também não vai aparecer em grande quantidade. Diferente do que vocês viram antes, por exemplo, esse daqui ó, não vai sofrer uma hidrólise básica e não vai descarboxilar. Esse aqui também não pode sofrer uma hidrólise básica e descarboxilar. Você pode até formar um ácido carboxílico nessa posição, nesse caso. Mas esse ácido carboxílico não tem uma carbonila no carbono beta e ele não pode descarboxilar. Ele acaba mantendo essa estrutura que você está vendo aqui. Então, como nós discutimos, isso daqui é um rendimento muito baixo, você não tem que ficar tão preocupado com esse produto paralelo nessa síntese. Do mesmo jeito que vocês viram que dá para fazer uma alquilação, dá para fazer também uma dialquilação. Colocar duas cadeias carbônicas nesse carbono alfa aqui, ó, que vocês estão vendo nessa posição. Como que é possível de ser feito isso? Num primeiro momento, então, você tem que pegar o acetoacetato de etilo e misturar com uma solução de etóxido de sódio em etanol. E então, numa segunda etapa, adicionar brometo de butila. Numa terceira etapa, ao invés de submeter o composto a uma hidrólise básica, você adiciona de novo um equivalente de etóxido de sódio em etanol. E aí, mais uma vez, um equivalente em brometo de butila. E aí, por fim, você submete ao meio reacional uma hidrólise básica. E aí você termina com um composto onde esse carbono aqui está acoplado a uma cadeia carbônica de 4 carbonos, exatamente igual eu estou vendo aqui, e desse lado uma outra cadeia carbônica de 4 carbonos. Como isso acontece? A primeira etapa é exatamente igual ao que você acabou de ver. O etóxido de sódio vai remover um hidrogênio do carbono alfa e esse par de elétrons vai atacar o carbono 1 do brometo de butila, para acoplar a primeira cadeia carbônica. Se você hidrolisar esse composto agora, forma aqui um ácido carboxílico, ele sofre descarboxilação e você termina com o composto
contendo só uma cadeia carbônica nesse carbono. Mas olha um detalhe, eu tenho um outro hidrogênio sobrando aqui, ele não está representado, mas tem aí um segundo átomo de hidrogênio. E esse hidrogênio ele também é ácido, se ele for removido daí, o par de elétrons pode se estabilizar por ressonância nas duas carbonilas. Então, se eu vier com um segundo equivalente de etóxido de sódio, o etóxido de sódio vai remover o hidrogênio que resta aqui para formar um ânion enolato de beta-sextoéster. O par de elétrons agora tem caráter nucleofílico. Se você adicionar um segundo equivalente de um aleto de alquila, por exemplo, brometo de butila, o par de elétrons vai atacar o carbono 1 para formar uma nova ligação carbono-carbono e eu insiro uma segunda cadeia carbônica nesse carbono alfa. Repara o seguinte, eu não preciso necessariamente que essa primeira cadeia carbônica seja igual à segunda. Se eu quiser inserir duas cadeias carbônicas diferentes, basta utilizar dois aletos de alquila diferentes, com cadeias carbônicas diferentes, obedecendo sempre o detalhe que você não pode utilizar aletos de alquila terciário, porque aletos de alquila terciário vão favorecer reações de eliminação, não reações de substituição, igual você está vendo aqui. Agora que você fez uma dialquilação, não tem mais jeito. Agora isso aqui é um carbono quaternário, não tem hidrogênios. Então agora só resta submeter esse éster à hidrólise básica. Submeter o éster à hidrólise básica, você forma aqui um ácido carboxílico correspondente, liberando a molécula de etanol neutra. Agora eu tenho um ácido carboxílico, vizinho aqui o carbono alfa e no carbono beta uma carbonila de cetona. É o que eu preciso para que esse composto sofra descarboxilação. Numa próxima etapa agora, o próprio aquecimento, ou simplesmente deixar esse composto de hoje para amanhã, ele vai perder esse grupamento funcional na forma de gás carbônico para dar origem a esse composto dialquilado, com duas cadeias carbônicas. Repara num detalhe, se aqui eu quisesse um anel aromático, pessoal, em vez de um grupo CH3, eu tinha que ter partido de um reagente, onde aqui, ao invés de um grupo CH3, eu tenho um anel aromático. Nós já aprendemos a fazer síntese de beta-cetoésteres lá atrás. A gente sabe como montar outras estruturas sem necessariamente ser aqui obrigatoriamente um grupo CH3. Então, se eu quiser trocar o grupamento que está aqui, basta eu trocar esse reagente, sintetizar um outro com outro grupo que eu queira nessa posição final aqui da estrutura. Então, repara, ó, se eu tiver uma carbonila, no carbono alfa-carbonilo que eu tiver duas cadeias carbônicas acopladas, essa ligação eu consigo fazer no laboratório, utilizando acetoacetato de etila, esse reagente que eu falei que é muito versátil e muito útil em laboratórios de síntese orgânica. Então, vamos lá. Como que eu faço uma análise retrosintética de um composto, por exemplo, que nem esse? Dá uma olhada aqui de novo, pessoal, uma carbonila de cetona. Está aqui um carbono que eu chamo de carbono alfa. Esse também é carbono alfa, mas esse também é. Mas aqui desse carbono alfa sai uma cadeia carbônica e sai uma segunda cadeia carbônica. Nós acabamos de ver que é possível conectar cadeias carbônicas no carbono alfa. Então aqui são dois pontos para eu fazer desconexão retrosintética. Então, apagando essa ligação e essa ligação, eu fico com isso. Eu apaguei essa e apaguei essa ligação aqui. Agora vamos pensar, quem são os síntons positivos e quem são os síntons negativos. Nós vimos que esse carbono aqui é um carbono que pode formar um enolato com facilidade, porque ele se estabiliza com a carbonila que está aqui vizinha. Então, se esse é o síntons negativo, os outros têm que ser o síntons positivo. E um equivalente sintético para isso daqui, ó, nós também sabemos qual é. É o acetoacetato de etila, porque a gente viu que esse grupamento aqui ó, pode sair muito fácil na forma de gás carbônico depois que eu submeter esse éster a uma hidrólise. Então, o que eu preciso para sintetizar esse composto? Basicamente, ó, você vai ter que comprar acetoacetato de etila, que é esse composto aqui. E aí você vai remover um hidrogênio aqui, alfa, através do uso de etóxido de sódio. E aí o ânion enolato formado vai atacar esse carbono aqui, por exemplo, desse reagente, que é a hipicloridrina. Nós já conversamos sobre esse reagente nessa mesma disciplina. E você não precisa acoplar aqui exatamente as duas cadeias carbônicas iguais. Basta você usar aletos de alquila diferente. Um outro reagente que fornece essa cadeia carbônica aqui é esse.
o 2-bromometilnaftaleno, que é esse pozinho branco que vocês estão vendo aqui nessa foto. Então, tanto faz qual dos dois você vai fazer primeiro. Ou se você quiser, na verdade, pensar em termos de impedimento estérico, qual que é melhor colocar primeiro, qual que é melhor colocar depois, isso daí pode, de fato, alterar sim o rendimento da reação. Então tá aqui, esses são os equivalentes sintéticos que você precisa para colocar duas cadeias carbônicas, fazer uma dialquilação num carbono alfa-carbonílico. Olha outro exemplo aqui, onde você utiliza, na verdade, o mesmo aleto de alquila para colocar duas cadeias carbônicas iguais num carbono alfa. Esse composto aqui, o 3-benzil 4-fenilbutan-2-ona, ele tem sido testado em laboratório para um monte de atividades in vitro. Como que ele é sintetizado? Na verdade, para sintetizar ele, você só precisa de acetato de etila e cloreto de benzila. Estão vendo aqui? Etóxido de sódio remove esse hidrogênio que está aqui para formar um ânion de beta-cetoéster. Esse ânion ataca esse carbono que contém o átomo de cloro para expulsar ele na forma de grupo abandonador. Num segundo momento, você pode remover o segundo átomo de hidrogênio para que esse cara ataque esse carbono aqui, expulsando o átomo de cloro e forme a segunda cadeia carbônica. Esse grupo S você pode eliminar ele, submetendo o composto a uma hidrólise básica e posteriormente um aquecimento para acelerar a reação e então liberar esse grupo aqui na forma de uma molécula de gás carbônico e eu terminar com essa substância aqui que tem interesse aí farmacológico, como vocês estão vendo nesse slide. Outro tipo de composto, então primeiro a gente viu que era possível alquilar e dialquilar o carbono alfa. Agora a gente vai ver que dá para acilar o carbono alfa e produzir o que a gente chama de beta-dicetonas ou beta-dicarbonílicos. Pode ser que, por exemplo, se você partir daqui de um aldeído, você termina aqui com aldeído também. Então, nesse caso em específico, é uma beta-dicetona, mas não fica limitado a isso. Então, olha essa reação. Acetoacetato de etila, no primeiro momento, se for colocado com uma base forte, que nem o hidreto de sódio, num solvente aprótico, e no segundo momento, colocado em contato com um aleto de acila, e por fim uma hidrólise básica e aquecimento, eu termino com esse composto, uma beta-dicetona. Por que uma beta-dicetona? Se eu botar essa carbonila como padrão, esse é o carbono alfa em relação a essa carbonila, esse é o carbono beta em relação a essa carbonila. Então olha o que houve aqui, pessoal. Esse carbono alfa é esse carbono aqui de novo. E agora ele terminou o carbono alfa acoplado a esse carbono carbonílico com essa cadeia carbônica, que é exatamente essa carbonila e essa cadeia carbônica desse aleto de acila que vocês estão vendo aqui. Olha um detalhe, por que agora eu não utilizei etóxido de sódio, eu tive que usar hidreto de sódio em solvente aprótico? Isso teve que ser feito por causa desse reagente aqui, pessoal. Ele reage muito rápido com bases fortes. Esse reagente aqui, ó, se você utilizar etanol, por exemplo, o etanol já vai formar um éster. Se você utilizar etóxido de sódio, o etóxido de sódio vai formar um éster. Ele vai atacar aqui muito rapidamente, par de elétrons vai para o oxigênio, quando ele voltar expulsa o átomo de cloro. Isso daqui é um reagente extremamente reativo, ele não pode entrar em contato com substâncias que tenham pares de elétrons livres, seja de solvente ou seja de reagentes. Então você tem que, numa primeira etapa, usar esse reagente aqui num solvente aprótico para remover o hidrogênio daqui, formando hidrogênio gasoso. E aí então eu não vou ter problema numa segunda etapa quando eu adicionar isso daqui, porque eu não vou ter etanol no meio para estragar o nosso reagente. Então isso é só um detalhe experimental. Agora, qual que é o mecanismo que explica a formação desse composto? Então, ó, a base forte vai remover o hidrogênio entre as carbonilas para formar um ânion de beta-cetoéster. Quando na segunda etapa você adicionar o aleto de acila, que nós já aprendemos a fabricar isso em laboratório, você precisa de um ácido carboxílico e cloreto de tionila. Quando eu misturar os dois, ó, carga negativa, carga positiva. A atração eletrostática vai colocar os dois juntos e quando eles se aproximarem, esse par de elétrons vai se acoplar a esse carbono da carbonila para formar uma ligação carbono-carbono. Mas agora não é uma substituição SN2, é uma substituição acílica. Quando esse par de elétrons se acopla ao carbono, a dupla se rompe por ser uma ligação mais fraca e vai para o oxigênio. Quando esse par de elétrons volta, aí ele expulsa o melhor grupo abandonador, que é o átomo de cloro, para dar origem a essa ligação carbono-carbono. Estão vendo aí, ó, a nova ligação carbono-carbono, mas agora
ao invés de ser uma cadeia carbônica, um grupo alquil, é um grupo acil. Eu acilei o carbono alfa do acetoacetato de etila. Num terceiro momento, se eu submeter isso à hidrólise básica, o éster vira um ácido carboxílico. E agora, dá uma olhada, esse ácido carboxílico está carbono alfa, carbono beta, uma carbonila. Carbono alfa, carbono beta, uma carbonila. Esse daqui sofre descarboxilação ainda mais rápido do que os casos anteriores. É muito fácil para esse composto, então, perder esse grupamento na forma de gás carbônico, ficando para trás a fenilbutan 1,3 diona, esse composto que vocês estão vendo aqui. Ó. Muitas vezes esses compostos de carbonílicos, beta de carbonílicos, não têm aplicação na área de farmacologia, não tem aplicação na área de inseticidas ou de cosméticos, mas isso daqui é um reagente muito útil para fabricar compostos heterocíclicos, que nós vamos estudar nos capítulos finais dessa disciplina. Então, tudo que você está vendo aqui de síntese utilizando acetato de etila, você vai ter que manter na sua mente, porque lá na frente nós vamos voltar a utilizar esses compostos aqui na síntese de outras substâncias que têm uma grande aplicação comercial. Então presta muita atenção, vou enfatizar aqui para você prestar muita atenção, fazer os exercícios com cuidado, prestar atenção nessa aula, porque nós vamos voltar a falar dela lá na frente. Outro tipo de substância que também é possível de ser feita, do mesmo jeito então, que nós vimos que era possível de fazer os beta de carbonílicos, dá para fazer também os gama de carbonílicos, utilizando o mesmo raciocínio. Mesma coisa, o material de partida é o acetoacetato de etila. Primeira etapa, colocar ele em contato com uma base forte, o etóxido de sódio em etanol. E num segundo momento adicionar um composto alfa-alocetona. Estão vendo aqui? No carbono alfa eu tenho um halogênio e aqui uma cetona com uma cadeia carbônica qualquer. Num terceiro momento, submetendo esse sistema a uma hidrólise básica, olha o que eu termino formado no frasco de reação. Esse carbono aqui é exatamente esse carbono, ele termina ligado a esse carbono aqui que eu chamei de beta, que é esse carbono aqui. E aí o carbono beta está ligado ao carbono de uma carbonila que eu chamei de gama. Daí o nome gama de carbonílico. Qual que é o mecanismo dessa reação? Então, mais uma vez, é padrão. O acetoacetato de etila perde um hidrogênio para formar o ânion de beta-cetoéster na primeira etapa. E aí, no segundo momento, eu adiciono esse composto, uma alfa-alocetona. No carbono alfa tem um átomo de bromo. Esse carbono aqui é positivo, e o que acaba acontecendo é que ele sofre um ataque nucleofílico exatamente igual você viu nas alquilações. Só que agora, no carbono vizinho ao carbono que tem o halogênio, eu tenho uma carbonila. É por isso que aqui forma uma nova classe de compostos, gama de carbonílicos, não simplesmente uma alquilação igual você viu no modelo 1. Então está aqui a nova ligação carbono-carbono, feita por uma SN2 que expulsa o átomo de bromo e termina com esse intermediário. De novo, um éster nessa posição. Se agora você submeter esse composto a uma hidrólise básica, esse éster vira um ácido carboxílico. De novo, mais uma vez, uma função ácido carboxílico, carbono alfa, carbono beta, uma carbonila de cetona. Isso daqui vai sofrer descarboxilação para dar origem a esse composto. Nesse caso específico, a naftalenil, pentan 1,4 diona. Agora vamos pensar no seguinte. Então, nesse caso aqui, ó, vocês viram que esse par de elétrons atacou o carbono alfa desse composto e expulsou o átomo de bromo como grupo abandonador. Mas aqui também não é um centro positivo? Esse par de elétrons não poderia ter atacado esse carbono da carbonila? Poderia, mas nesse caso aqui, isso acaba dando origem a um produto minoritário, nesse caso em específico. Por que nesse caso em específico? Vamos primeiro analisar o mecanismo e a gente vai discutir a química que está por trás de eu orientar o ataque nesse carbono ou eu orientar o ataque nesse carbono. Então, ó, colocou o acetoacetato de etila em contato com esse composto, vocês viram que a tendência é acoplar nesse carbono. Mas se ele acoplar nesse carbono, acaba acontecendo, ó, uma condensação aldólica, igual nós já vimos antes, para formar uma dupla ligação entre esse carbono, que é esse carbono aqui, e esse carbono aqui. Vamos olhar devagar o mecanismo para a gente relembrar isso.
Então imagina que o ânion, ao invés de atacar esse carbono, ele tem atacado o carbono da carbonila. Então o par de elétrons promove um acoplamento entre esses dois carbonos para formar inicialmente um ânion alcóxido. Lembra, ó, esse par de elétrons ataca aqui, a dupla se rompe e vai para o oxigênio formando um alcóxido. O alcóxido protona, pega um hidrogênio, por exemplo, de uma molécula de etanol, que está presente no meio reacional, para formar esse composto aqui que tem um grupo OH. Acontece que o meio básico vai remover esse hidrogênio, esse par de elétrons vai formar uma dupla entre esses carbonos, ao mesmo tempo que expulsa o grupo OH por uma reação que nós já estudamos. A condensação aldólica produz uma dupla nessa posição, mesmo às custas da saída de um grupo abandonando a ruim, porque o que fica para trás é um sistema estável por ressonância. Por fim, se você hidrolisar esse composto, pessoal, forma o ácido carboxílico, mas diferente do que você viu antes, agora aqui ele não sofre descarboxilação. Cuidado, porque agora isso daqui não é um carbono sp3, isso é um carbono sp2. Quando o par de elétrons, se isso daqui sofresse uma descarboxilação, ó, formaria uma dupla aqui, esse par de elétrons se rompe e a dupla vem para cima desse átomo de carbono. Agora, cuidado, o par de elétrons em cima desse átomo de carbono ele fica perpendicular a essa dupla ligação. Se você lembrar lá de Química Orgânica 1, o que vai acontecer é que essa dupla ligação está no mesmo plano do que essa dupla ligação. Agora, o par de elétrons dessa ligação está perpendicular a esse plano que está aqui, ó, essas duas ligações. Então, não adianta que um par de elétrons aqui ele não conjuga com essa carbonila, portanto, ele não pode ser estável, não é um ânion-enolato. Então, essa carboxila vai ficar exatamente nessa posição. Então, quando é que eu vou saber que o ataque vai ocorrer pelo átomo de carbono, que tem o halogênio, ou por esse carbono que está aqui? Pessoal, quando aqui o halogênio for um átomo de bromo, vale muito a pena a reação que vocês viram no slide anterior. Porque o bromo é um átomo muito grande, muito polarizável, que ele acomoda muito bem a carga negativa. Então, quando esse par de elétrons ataca esse carbono aqui, essa carga sai daqui e vai para o átomo de bromo, que é um átomo muito bom para acomodar a carga negativa. Então, usando o átomo de bromo, o ataque ocorre, na maior parte das vezes, nesse carbono. Agora, se você trocar esse bromo por um átomo de cloro, aí você já começa a complicar. O cloro já é um átomo menor. É grande, mas ele é menor do que o bromo. Agora as coisas começam a competir. Vale a pena começar a formar esse sistema. Esse sistema que, em termos de energia, ele é tão bom quanto o átomo de cloro para acomodar a carga negativa. Então, quando você coloca o átomo de cloro, o ataque começa a ocorrer preferencialmente agora na carbonila. E aí esse produto aqui começa a ser o majoritário. Então, cuidado, quando você estiver sintetizando o composto que nós vimos antes, ó, esse daqui, um gama de carbonílico, você tem que utilizar um átomo de bromo. Se você utilizar um átomo de cloro, cuidado, porque aí você favorece todo esse caminho que nós estamos vendo aqui, nesse caso de cá. Do mesmo jeito, ó, você pode sintetizar os gama-cetoácidos, utilizando o mesmo raciocínio. Nós vimos lá que se aqui era um grupo R, você termina aqui com o grupo R. Qualquer que seja a cadeia carbônica aqui, você termina aqui. Mas se você utilizar um derivado contendo um carbono alfa contendo o bromo, e aqui um éster, olha o que acaba acontecendo. Esse exemplo aqui é uma das formas de se sintetizar em laboratório o ácido levulínico, um reagente extremamente importante em laboratório de química orgânica e bioquímica. Então, qual que é o mecanismo? Exatamente igual, pessoal. Na primeira etapa, eu removo o hidrogênio do carbono alfa, ele ataca o carbono contendo o átomo de bromo, porque o brometo é um bom grupo abandonador e vai acomodar essa carga muito bem. Cuidado que se aqui fosse um átomo de cloro, aí começaria a haver uma competição maior com o ataque nesse carbono carbonílico para formar o produto de condensação aldólica. Nesse caso não, se o átomo é o átomo de bromo, pode ficar tranquilo que essa ligação vai ser formada em maior quantidade, dando origem a esse produto. Agora, se eu submeto esse produto a uma hidrólise básica, repara que eu tenho um éster nessa posição e um éster nessa posição. Colocando isso daí em meio básico, os dois ésteres vão sofrer hidrólise para formar os dois ácidos carboxílicos correspondentes.
Na última etapa, o aquecimento ou base, ó, vai descarboxilar somente esse ácido carboxílico. Por quê? Ele é o único que está aqui, ó, vizinho um carbono alfa, um carbono beta, uma carbonila. Cuidado que esse daqui, ó, carbono alfa, carbono beta, no carbono beta não tem uma carbonila. Então esse daqui não é um ácido carboxílico que sofre descarboxilação. O único que sofre é esse que está nessa posição para dar origem a esse composto final, que é o ácido levulínico, que é estável, não tem problema nenhum cristalizar ele e comercializar ele na forma de reagente purificado. Um detalhe importante, quando a gente estiver sintetizando gama de cetonas, é tomar cuidado, porque em meio muito básico esses compostos podem sofrer ciclização. Muitas vezes você não quer que isso aconteça, mas muitas vezes você quer, porque esses compostos finais ciclizados também têm um interesse farmacológico muito alto. Como que isso acontece? Então vamos olhar esse modelo que a gente está vendo aqui, ó. Então, mais uma vez, acetoacetato de etilo em contato com o etóxido de sódio, e agora, mais uma vez, um composto contendo um átomo de bromo no carbono alfa-carbonílico, aqui uma cadeia carbônica. Numa terceira etapa, quando eu submeto o sistema a uma hidrólise básica, olha o que termina no frasco reacional. A 2-fenil, 3-metil-ciclopentan, 2-enona. Essa metodologia de síntese é uma metodologia, na verdade, muito útil. Olha as várias substâncias que são montadas em laboratório utilizando exatamente essa mesma metodologia. Olha a versatilidade que ela tem. Moléculas com estrutura extremamente complexas podem ser sintetizadas por esse caminho de reação. Como que ocorre essa síntese, então? Qual que é o caminho de reação que vai explicar a formação desse sistema cíclico? Só um segundo para eu colocar o laptop na tomada, pessoal, que ele está acabando a bateria. Pronto. O que acontece então nessa reação que faz um sistema cíclico aparecer? Mesma história de sempre. Ó, repara que as reações são sempre as mesmas. As estruturas vão ficando mais complexas, mas as ideias são ideias de química orgânica que vocês já conhecem, que vocês já aprenderam tanto nessa disciplina como em Química Orgânica 1 e Química Orgânica 2. Então, ó, o ânion etóxico de sódio remove um hidrogênio, formando o enolato de beta-cetoéster, e aqui eu tenho um excelente grupo abandonador nesse carbono. Se fosse um átomo de cloro, cuidado que o ataque aqui iria competir. Mas como aqui é um átomo de bromo, não tem problema nenhum. O ataque majoritário vai ser nesse carbono para formar essa ligação carbono-carbono. Uma SN2 então expulsa o átomo de bromo para dar origem a esse intermediário. Numa outra etapa, se você submeter esse composto a uma hidrólise básica, eu submeto esse éster à hidrólise para formar o ácido carboxílico correspondente, ao mesmo tempo que eu expulso uma molécula de etanol neutra. Tudo aqui não é novidade. O aquecimento agora, ou uma base, pode induzir a descarboxilação do composto para formar isso daqui. Esse composto pode ser isolado. Esse composto, ó, de novo, ó, carbonila, alfa, beta, gama. É um gama de carbonílico. Ele pode ser isolado se o meio reacional não tiver básico. Se você abaixar o pH do sistema reacional, lembrando que você utilizou base para promover essa hidrólise, se você abaixar o pH, vai dar tempo de remover essa molécula do jeito que ela está, com essa estrutura. Agora, se você mantiver o pH alto, você tiver íons OH- no meio reacional, olha o que pode continuar acontecendo. Íon OH-, vamos dar uma olhada nesse composto. Olha esse carbono aqui em específico. Esse carbono é um carbono alfa-carbonílico e também vizinho ao anel aromático. Uma base pode remover, um íon OH- pode remover esse hidrogênio alfa-carbonílico muito fácil para formar esse ânion. Porque esse par de elétrons pode se estabilizar por ressonância nessa carbonila e também pode se estabilizar por ressonância com esse anel aromático que você está vendo aqui. Então, esse ânion enolato, esse ânion enolato se forma de maneira relativamente muito fácil. Agora, o que pode acontecer quando esse ânion aparece nessa estrutura? Olha o que eu tenho aqui desse lado da molécula, pessoal. Uma carbonila de cetona, um carbono positivo. E aqui uma carga negativa.
Nesse formato, eu não consigo ver que esse carbono pode no espaço estar próximo desse. Mas essa é uma conformação dessa cadeia carbônica. Olha uma outra conformação que essa cadeia carbônica pode adotar no espaço aqui em cima. Ó. Esse CH3 e a carbonila de cetona está aqui, ó, o CH3 e a carbonila de cetona. Aí eu tenho um grupo CH2 CH2. Está aqui, ó, CH2 CH2. Depois eu vou para uma carbonila, o ânion e o anel aromático. Uma carbonila, o ânion e o anel aromático. Se essa cadeia carbônica adotar uma conformação onde eu dobro ela no meio, estão vendo? Eu posso colocar essa carga negativa de frente para essa carga positiva. O que pode acontecer agora, então, é que esse par de elétrons pode atacar esse carbono positivo, quebrando a dupla carbono-oxigênio que vai na direção do oxigênio, formando um alcóxido. O alcóxido captura um hidrogênio do meio, por exemplo, de uma molécula de água ou de uma molécula de etanol, para formar esse produto aqui, ó. Estão vendo que isso é mais uma vez uma condensação aldólica? Uma condensação aldólica intramolecular. Como o meio está básico, aqui eu tenho um hidrogênio ácido que pode ser removido, ao mesmo tempo que eu formo uma ligação dupla carbono-carbono. Você já viu várias vezes essa reação, o mecanismo dessa reação, que produz então esse produto final. Então, ao invés de isolar isso no meio reacional, você acaba isolando essa estrutura aqui. E essa estrutura aqui, na verdade, é mais interessante do ponto de vista farmacológico do que essa estrutura aqui. Muitas vezes você deixa o pH do meio alto de propósito para que essa reação vá até o final. Então agora você vai ler o capítulo 7, reações de formação da ligação carbono-carbono, síntese utilizando compostos beta-dicarbonílicos, os itens 1, 1.A, 2, 3, 3.1 e 3.2. E até esse ponto você só pode fazer os exercícios 1 e 2. E o material complementar é o Solomons, que está disponível lá no site da biblioteca.